Se eu jogo uma carga positiva, os cátions, o que são os cátions? Cálcio, magnésio, potássio, tá bom? E aí, são cargas positivas. Tem cargas negativas e consegue segurar. Então, solos argilosos possuem mais cargas negativas, maior capacidade de reter. Os solos arenosos possuem menores cargas negativas, menor CTC. Por quê? Baixa quantidade de argila e muitas vezes baixa quantidade de matéria orgânica. Bom, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que inicialmente a gente não sabe onde a gente está. Se você não sabe onde você quer ir, como diz lá a nossa historinha lá, Alice no País da Maravilha, qualquer lugar serve, né? Então, quando você não sabe onde você está, através de uma análise de solo, fica difícil você falar assim, você vai utilizar, um exemplo, 400 gramas por planta por ano. É difícil dizer se é 500, se é 600, se é 200, se é 250, se é 300. Porque, mesmo que seja um solo arenoso, se você já veio fazendo uma recuperação dele, tá? De repente, a sua carga de nutrientes que já tem lá dentro, as suas reservas, quanto mais você aumenta a qualidade, mais você aumenta a matéria orgânica do seu solo, mais você vai fazendo essa reposição. Com o passar do tempo, você aduba menos e produz mais. É assim que você chega no topo, não, é assim que você se mantém também no topo da alta produtividade. E é para lá que você vai, e é para lá que você tem que ficar, tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente compara um argiloso com o arenoso, o grande diferencial quando a gente fala em nutrição e em irrigação são o número de parcelas. Bom, como assim, Maciel? Vai ficar bem claro para vocês agora, tá bom? Bom, o seu vizinho tem um solo arenoso. E o seu é um solo argiloso. Quando você vai fazer a recomendação, ou alguém fez para você a recomendação de calcário, o do seu vizinho pegou 500 quilos por hectare. E o seu pegou 2.000 quilos por hectare. Você vai virar para o seu técnico, o seu agrônomo, ou você mesmo vai falar o seguinte, poxa, meu solo é mais pobre que o solo do vizinho. Possivelmente essa análise de solo está errada. E não está. Por quê? O seu solo, que é mais argiloso, tem maior capacidade de reter nutrientes. Por isso você pode jogar maior quantidade de calcário. O solo do seu vizinho, que é um solo arenoso, tem menor capacidade de reter, de segurar nutrientes, que tem menos cargas negativas. E aí o que você tem que fazer? Se você jogar muito naquele solo arenoso, você vai perder o quê? Adubo, seja ele o calcário, seja o adubo, seja água. Por que água? Porque o água é H2O. Lembra-se? Tem carga positiva ali, tem um hidrogênio H+. E ele vai também fazer segurar. Por isso que a irrigação e na nutrição em solos arenosos ou mais franco-arenosos, o manejo é diferenciado. Não é que muitas das vezes a dose é maior ou a dose é menor. Em solos arenosos, mais arenosos, o nível de parcelamento é maior. Então, tentando responder essa pergunta, o que vai dizer a quantidade mínima é a sua região, o nível de argila e o que tem de reposição aí desses nutrientes ao longo do tempo e principalmente o percentual de matéria orgânica, tá bom? Uma pergunta muito bacana, eu venho falado aí, o pessoal tem me perguntado que tem queimado muitas folhas do café, né? E semana passada a gente já vem falando sobre parte de nutrição e tal, e aí entrou esse tema. Algumas pessoas acharam inicialmente que a deficiência nutricional, protetor solar atrapalha o desenvolvimento do café. Primeira pergunta. Problema com temperatura, acredito que esteja muito quente. Bom, o protetor solar, tá? Pessoal, vou resgatar um pouco para chegar na frente, beleza? Bom, o que a gente acontece quem trabalha com frutas? Quem trabalha aí, eu trabalho bastante, por exemplo, tá, pessoal? Com pimentão, trabalho com tomate, melancia, abacaxi, mamão. Então não é diferente de outras regiões. O que a gente faz para proteger parte dessas plantas? A gente usa protetor solar, é uma das possibilidades. Porém, o que a gente faz para diminuir isso também? A gente aumenta o percentual, tá? O percentual de magnésio. O magnésio ajuda também na proteção, tá? Contra a radiação solar. O outro grande fator que você consegue fazer para não utilizar
é o que? Deixar em níveis adequados o próprio potássio, tá bom? Também ajuda a segurar, tá? Não só radiação, mas variação de temperatura, picada de prova, entrada de fungos, entrada de bactéria também ajuda bastante, tá bom? Bom, quando a gente vem agora, falei de frutas, tá? Frutas não é que o grão do café não é um fruto. Nós estamos falando de frutos. E isso aí agora pulando para a fruticultura, agora vamos para a cafeicultura, estamos falando do fruto, agora vamos falar das folhas do café. Então aqui quando falando de frutos, boa parte da quantidade que a gente faz é o quê? Potássio e magnésio. Quando a gente vem para a folha do café, né, a gente já se atenta um pouco mais aonde? Em cálcio, que também dá uma melhor aderência à folha do café e também dá uma maior resistência em radiação solar, tá bom? Bom, o que é o ideal de você fazer quando você recebe um produto como esse? Você fazer a aplicação, você vai lá no viveiro e já faz a aplicação no viveiro antes mesmo dessas mudas chegar na sua propriedade. É uma opção que você vai ter, tá bom? Você não conseguiu fazer no viveiro, essas mudas chegaram na sua propriedade. O que você pode fazer? Aplica elas também na propriedade, né? Fazendo naquele processo de descanso que ela está antes do plantio. Pode ficar tranquilo que a dose, se você seguir a dose recomendada, você não irá ter problemas, tá bom? Problemas com o desenvolvimento do café. Por quê? Porque mesmo essa camada que tem lá, ela vai agir como protetor, mas vai deixar que a radiação solar passe e a planta também faça a sua fotossíntese, tá bem? Conseguindo assim fazer a absorção de seus fótons assimilados, tá bom? Seus fótons elaborados para o melhor desenvolvimento para a planta, porque se a planta não tiver luz, ela não desenvolve, realmente ela amarela. Sobre a questão atrapalhar sobre a temperatura, não, na verdade ela vai auxiliar, tá? Que este sol não queime. Não, a gente fala de queimadura ou escaldadura, o que é? É a morte de algumas células, principalmente falando de cloroplastos. Esses cloroplastos deixam de fazer fotossíntese e aí entra em desequilíbrio, nessa mortalidade entra em necrose e aí acaba depois dando a mortalidade dessas folhas e se vier vento ainda começa a derrubar. É necessário fazer a aplicação de cálcio e magnésio em café com menos de um ano. Caso tenha deficiência, sim, seguindo o mesmo raciocínio anterior, não podemos deixar, porque se baixar demais, você mexe com a relação, mexeu na relação, você começa a travar a absorção de alguns nutrientes, tá bom? Principalmente porque se você deixar baixar demais, a molécula do potássio é uma molécula muito grande, então a concentração de sal, ela ocupa um espaço muito grande no tecido ali, tá bom, da planta, e aí inibe a absorção de alguns nutrientes, cálcio, principalmente, e magnésio. O ideal é que você faça esse controle pelo menos 2 análises de solo ao longo do ano e pelo menos análise de solo e 2 análises foliares pelo menos ao longo do ano.